Eu nunca vou esquecer o som daquele exame caindo da minha mão. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Depois de 7 anos tentando engravidar, de lágrimas, remédios, médicos e promessas quebradas, eu estava grávida. E não era de um bebê, eram gêmeos. Naquele instante, dentro do consultório, com o papel tremendo nos meus dedos, eu só consegui chorar. Mas não era só de alegria, era incredulidade, era medo, era lembrança. Porque até poucos meses antes, eu tinha jurado para mim mesma que nunca mais tentaria. Eu tinha enterrado esse sonho. E Deus, Deus, Ele não apenas ressuscitou esse sonho. Ele me mostrou que sempre teve um plano. Meu nome é Patrícia Albuquerque. E essa é a história de como Deus me deu gêmeos quando eu já não tinha mais esperança. Quando eu já não acreditava mais em milagres. E quando o mundo inteiro já tinha me convencido de que era impossível. Eu tinha 35 anos quando decidi desistir. 7 anos de casamento com o Paulo Santana. 7 anos de exames, clínicas, ultrassons e orações que pareciam nunca sair do teto. Eu lembro do olhar dele, cansado, toda vez que mais um teste dava negativo. Lembro de cada consulta em que os médicos diziam: "Está tudo normal, Patrícia. Mas talvez você devesse aceitar que isso pode não acontecer." Era um vazio sem nome. Eu me via cercada de mulheres grávidas, amigas com bebês no colo, e eu só conseguia sorrir por fora. Por dentro, eu estava despedaçada. Chegou um ponto em que meu casamento começou a ruir. Paulo se fechou. E eu também. A gente já não orava juntos. Não sonhava juntos. Só existia aquele silêncio que machuca mais que qualquer grito. E um dia, olhando para ele, eu entendi. Talvez Deus não quisesse me dar filhos com ele. Foi como uma faca, porque eu amava o Paulo. Mas o amor não segurou o peso do vazio. O divórcio veio numa sexta-feira. Assinamos os papéis sem olhar nos olhos. E quando fechei a porta do cartório, eu senti que tinha perdido tudo. O sonho, o casamento, a fé. Naquela madrugada, deitada no chão da sala, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Não era bonita, não era organizada. Era um grito. Deus, se o Senhor ainda me vê, se ainda tem um propósito para mim, me mostra. Fala comigo, porque eu não aguento mais viver assim. Eu chorei até dormir, e foi aí que aconteceu. Naquela noite, Deus respondeu, em sonho. Eu lembro como se fosse agora. Eu estava num campo enorme, o céu dourado, e havia uma voz que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Patrícia, o que eu preparei para você não está perdido. Eu guardei o seu milagre, mas ele não está no tempo que passou, está no tempo que eu escolhi. Eu via 2 luzes brilhando no horizonte. 2. E ouvi de novo. Quando você menos esperar, eu te darei em dobro o que você pediu. Eu acordei suando, tremendo, com o coração acelerado. Não sabia se ria, se chorava, se contava para alguém. Era tão real, mas parte de mim não acreditava mais. Eu só pensei, bonito, mas é só um sonho. E sonhos não mudam diagnósticos. O que eu não sabia era que, naquela mesma madrugada, a história já estava mudando. Deus já estava escrevendo o próximo capítulo. E o nome dele era Rodrigo Prada. Mas o jeito como a gente se conheceu foi algo que só Deus poderia planejar. E o que aconteceu depois mudou tudo. Eu conheci o Rodrigo de um jeito que até hoje me faz sorrir quando lembro. Era um sábado qualquer. E eu tinha decidido que precisava sair de casa, respirar, tentar seguir em frente. Eu tinha voltado a frequentar a igreja, mas ainda estava machucada, meio desconectada de mim e de Deus. Uma amiga me chamou para um café na Vila Mariana, e eu fui sem muita vontade. Eu lembro que pensei, pelo menos lá ninguém vai me perguntar sobre o Paulo. Quando cheguei, ele estava lá, Rodrigo. Ele era amigo do marido da minha amiga, e segundo ela, um cara muito gente boa, mas fechado, que também tinha passado por um divórcio difícil. Eu não esperava nada, juro. Mas quando ele sorriu, algo em mim se acalmou. Foi estranho, como se eu tivesse encontrado um porto depois de muito tempo à deriva. A conversa fluiu de um jeito leve. A gente falava sobre tudo. Trabalho, viagens, fé. E parecia que nos entendíamos sem precisar explicar muito. Em algum momento, ele me olhou e disse: Patrícia, às vezes Deus não nega o que pedimos. Ele só muda o tempo e as pessoas envolvidas. Aquilo me atravessou. Eu engoli seco.
Como ele podia saber que eu vinha repetindo exatamente isso nas minhas orações, sem nunca ter contado para ninguém? Nos meses seguintes, o Rodrigo foi se tornando meu amigo, meu confidente e depois, meu amor. Mas eu estava com medo. Medo de me entregar, medo de recomeçar, medo de sofrer de novo. E no fundo, eu ainda achava que ser mãe não era para mim. Eu dizia a mim mesma: eu não quero mais pensar nisso, já sofri o bastante. Mesmo assim, toda noite, eu lembrava do sonho, daquela voz, da promessa, das duas luzes. E algo em mim insistia em acreditar, mesmo que só um pouquinho. Quando o Rodrigo me pediu em namoro, foi tudo tão natural, tão diferente do que eu tinha vivido antes. Não havia pressa, não havia cobrança. Ele dizia: o amor verdadeiro não é ansioso, ele é paz. E pela primeira vez em anos, eu me sentia em paz. 3 meses depois, a gente casou no civil. Só nós dois e mais 2 amigos como testemunhas. Foi simples, mas cheio de significado. Eu lembro que na saída, ele segurou minha mão e disse: Paty, você ainda vai ser mãe. Eu sinto isso. Eu ri, meio sem acreditar, e respondi: Rodrigo, se isso acontecer, vai ser um milagre. E ele respondeu: então que seja um milagre. 2 semanas depois do casamento, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira. Eu estava em casa sozinha, ouvindo louvor e fazendo faxina. De repente me deu uma tontura forte. Tudo girou. Eu apoiei as mãos na parede e senti uma fraqueza estranha, uma sensação de calor subindo pelo corpo. Na hora pensei que fosse cansaço ou falta de café da manhã, mas o mal-estar piorou. Resolvi ir ao hospital para garantir. Chegando lá, o médico pediu exames de rotina. Eu sentei na maca, esperando, distraída, mexendo no celular, até que ele voltou com um sorriso diferente. Dona Patrícia, a senhora tem ideia do que está acontecendo? Eu ri, nervosa. Não, doutor, estou gripada? Ele olhou para mim, segurando a prancheta, e disse: você está grávida. Naquele instante, o mundo parou. Eu congelei. Como assim grávida? Eu não estava nem no meu período fértil. Isso é impossível. Ele riu de leve e respondeu: impossível para você, talvez. Mas aqui está o exame. E então ele virou a tela do ultrassom. 2 coraçõezinhos piscavam. 2. Eu gritei, chorei, ria e chorava de novo. O médico até chamou uma enfermeira para me ajudar a sentar. Eu não conseguia parar de repetir: 2. São 2. Meu Deus, são 2. Saí do hospital com o exame nas mãos, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. E no meio da rua, parei, olhei para o céu e sussurrei: então era isso, Senhor. Eram as 2 luzes do sonho. Rodrigo chorou quando contei. Ajoelhou no chão da sala e só dizia: Deus é fiel. Deus é fiel. Mas o que a gente não sabia é que o milagre ainda não tinha acabado. Porque a gravidez seria tudo, menos tranquila. Nos primeiros meses, eu vivia entre o deslumbramento e o medo. Cada manhã era uma mistura de gratidão e pavor, como se eu tivesse medo de acordar e descobrir que tudo tinha sido um sonho. O Rodrigo colocava a mão na minha barriga toda noite e orava. Ele dizia: essas 2 vidas são a prova viva de que Deus ainda faz milagres. E eu acreditava, mas também tremia. Depois de tudo o que vivi, era difícil não esperar que algo desse errado. As primeiras ultrassonografias foram lindas. 2 corações batendo fortes, 2 pequenos pontinhos crescendo dentro de mim. Mas na 13ª semana, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sentir dores estranhas, tonturas fortes e um sangramento leve. Lembro do olhar do médico enquanto lia o exame. Patrícia, precisamos te manter em observação. É uma gestação delicada. Você vai precisar de repouso absoluto. Repouso absoluto. Foram as 2 palavras que mais doeram naquele momento. Porque eu sempre fui ativa, independente, trabalhava o dia inteiro, fazia tudo sozinha. E de repente, eu precisava ficar deitada, imóvel, dependendo de tudo e de todos. Passei semanas inteiras olhando para o teto, com medo de cada contração, com medo de perder aquilo que mais esperei na vida.
Havia noites em que eu chorava baixinho para não acordar o Rodrigo. Eu colocava as mãos sobre a barriga e orava: Senhor, não me deixa perder esse presente. Eu esperei tanto. Eu não sei se consigo passar por mais uma perda. E em uma dessas madrugadas, aconteceu de novo. Eu estava entre o sono e a vigília quando senti aquele mesmo calor suave no peito. Era uma presença. Não era sonho nem delírio. E ouvi de novo a voz: Patrícia, eu comecei esta obra, e eu mesmo vou completá-la. Confia em mim. Abri os olhos com lágrimas caindo. O quarto estava em silêncio, mas dentro de mim havia uma paz impossível de explicar. No dia seguinte, o sangramento parou. Os médicos ficaram surpresos. Um deles até disse: Olha, Patrícia, não sei o que aconteceu, mas o quadro melhorou de um dia para o outro. Continue descansando porque algo bom está te sustentando. Eu só consegui sorrir e pensar: algo bom não, alguém bom. As semanas seguintes foram um desafio emocional. Eu passei quase toda a gestação entre consultas, orações e pequenos sustos. Mas algo mudou dentro de mim. A mulher que antes vivia com medo, agora se agarrava à fé, como quem segura uma corda em meio à tempestade. Eu comecei a falar com meus filhos ainda no ventre. Chamava-os de Miguel e Samuel, nomes que eu não escolhi, mas que simplesmente brotaram no coração, como se Deus tivesse sussurrado: um será força, o outro será ouvinte. E fazia sentido, porque Miguel na Bíblia é o guerreiro, e Samuel, o que escuta a voz de Deus. Cada vez que eu o sentia mexer, era como se o céu me lembrasse: você não foi esquecida. Na 30ª semana, mais uma crise. Uma madrugada, acordei com uma dor intensa e fui levada às pressas para o hospital. A médica olhou para mim e disse: Patrícia, os bebês querem nascer. Precisamos segurar um pouco mais. E eu comecei a orar ali mesmo, com o coração disparado, as mãos suando. Senhor, se for o teu tempo, eu aceito. Mas se ainda não for, segura comigo. Foram 3 dias de internação. E em todos eles, as batidas dos corações deles continuaram firmes, como se Deus estivesse mantendo cada pulsar com as próprias mãos. Até que finalmente chegamos à 35ª semana. A médica me olhou e disse: agora sim, chegou o dia. Vamos trazer os meninos ao mundo. No centro cirúrgico, eu não conseguia parar de chorar. Rodrigo segurava minha mão e dizia baixinho: olha o que Deus fez, Patrícia. Olha o que Ele fez. Quando o primeiro choro ecoou, foi como ouvir o som do céu. Miguel nasceu primeiro, forte, cheio de vida. 2 minutos depois, veio Samuel, menorzinho, mas com um olhar que me atravessou quando o colocaram perto de mim. Eu lembro de olhar para eles e sussurrar: vocês são a promessa viva que o tempo de Deus é perfeito. As enfermeiras ficaram encantadas. Uma delas até perguntou: você fez tratamento, né? Porque gêmeos assim naturalmente é raro. Eu só sorri e respondi: não, foi o tratamento da fé. Quando voltei para casa com eles nos braços, parecia que a luz tinha voltado para minha vida. Aquela mulher que um dia chorou de madrugada pedindo um sinal, agora via 2 pequenos milagres dormindo no berço. E eu percebi, Deus nunca se atrasou. Eu é que tentei correr na frente dele, mas o que mais me impactou ainda estava por vir. Porque, algumas semanas depois do nascimento, algo sobrenatural aconteceu de novo. Algo que me confirmou, de um jeito impossível de negar, que tudo aquilo era mais do que um milagre. Era um chamado. As primeiras semanas em casa com os meninos foram um turbilhão de emoções. Eu mal dormia, me dividia entre mamadas, trocas de fralda e lágrimas, de exaustão, mas também de gratidão. Às vezes eu só ficava sentada na poltrona, observando Miguel e Samuel dormindo, tentando entender como Deus tinha feito aquilo acontecer, como Ele tinha pegado uma história destruída e transformado em algo tão perfeito. Mas, no meio desse milagre, veio uma nova tempestade. Eu comecei a sentir uma tristeza que não fazia sentido. Os bebês estavam saudáveis, Rodrigo era o marido mais presente do mundo, e ainda assim, havia uma angústia silenciosa dentro de mim. Era como se o medo de perder o que eu havia recebido começasse a me sufocar. O médico disse que era baby blues, uma forma leve de depressão pós-parto. Mas eu sabia que era algo espiritual também.
Era o inimigo tentando roubar a minha alegria, tentando me fazer duvidar de novo. Certa madrugada, os dois começaram a chorar ao mesmo tempo. Eu estava exausta, tremendo de sono, tentando acalmar um com uma mão e segurar o outro no colo. No meio daquele caos, eu desabei. Caí de joelhos no chão do quarto e chorei. Senhor, eu não consigo. Eu não sou suficiente. Eu pedi tanto por eles e agora tenho medo de não dar conta. E naquele instante, entre o choro e o som suave dos bebês, senti de novo aquela presença. Era uma calma que invadiu o ambiente. O ar pareceu ficar mais leve. E eu ouvi, de um jeito que não sei explicar, uma voz no meu coração dizendo: você não precisa ser suficiente. Eu sou. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Eu comecei a chorar de um jeito diferente. Não de desespero, mas de alívio. Eu percebi que Deus não me deu aqueles filhos para provar minha força, mas para me mostrar a dele. Desde aquela noite, tudo mudou. A cada vez que eu me sentia fraca, eu lembrava: Ele é a minha força. Ele é suficiente. Com o passar dos meses, os meninos cresciam saudáveis, cheios de vida. E a cada sorriso, a cada passo, eu sentia que o céu celebrava comigo. Um dia, no culto da nossa igreja, o pastor estava orando por famílias e disse algo que me fez gelar. Ele olhou na minha direção, sem saber de nada da minha história, e falou: tem uma mãe aqui que achou que Deus tinha esquecido dela, mas o Senhor manda dizer: eu te dei em dobro, porque quis te mostrar que o tempo deu é perfeito. Eu comecei a chorar tanto que não conseguia ficar de pé. Era como se o próprio Deus estivesse repetindo as palavras do sonho. Depois do culto, o pastor veio até mim e perguntou se podia orar pelos meninos. Quando ele colocou as mãos sobre as cabecinhas deles, disse algo que eu nunca esqueci: essas duas crianças vão crescer carregando a unção da promessa. Onde forem, vão lembrar as pessoas de que o Deus que faz promessas é o mesmo que cumpre. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu fui até o quarto dos bebês. Miguel dormia de bruços, com aquele jeitinho tranquilo de sempre. Samuel dormia de boca aberta, como quem sonha sorrindo. E enquanto eu os observava, senti um desejo profundo de consagrar minha vida novamente. Peguei a Bíblia que ficava no criado mudo e comecei a escrever uma carta para Deus. Senhor, tudo o que tenho é teu. A minha história, o meu ventre, os meus filhos. Se o Senhor me deu em dobro, é porque o Senhor quer ser multiplicado através de mim. E foi exatamente o que ele começou a fazer. Com o passar dos meses, minha história começou a se espalhar. Primeiro entre as amigas da igreja, depois em grupos de oração, e quando percebi, pessoas de outros estados me ligavam pedindo para eu orar por mulheres que não conseguiam engravidar. Eu, que um dia chorei pedindo um milagre, agora estava intercedendo por outras que viviam a mesma dor. E um a um, os testemunhos começaram a aparecer. Mulheres mandando fotos de bebês, dizendo: Patrícia, Deus fez comigo o que fez com você. Era como se o Senhor estivesse multiplicando a minha fé através de cada vida tocada. E foi nesse ponto que entendi que o verdadeiro milagre não foram apenas os gêmeos. O milagre foi o novo coração que Deus colocou dentro de mim. Um coração que acredita, que confia, que espera sem desespero. Mas o mais marcante aconteceu no primeiro aniversário dos meninos. Durante a festinha simples, com a família e alguns amigos, uma senhora se aproximou de mim. Era uma visitante da igreja. Ela segurou minha mão e disse: Filha, eu não te conheço, mas o Senhor me mostrou que um dia, quando você duvidava, Ele te prometeu 2 luzes. Ele manda te lembrar que Ele não só cumpriu a promessa, Ele te transformou na luz de outras mulheres. Naquele momento, eu não consegui segurar as lágrimas. Eu sabia que era Deus, mais uma vez me dizendo: eu cumpro o que prometo. Eu olhei para Miguel e Samuel, correndo pelo quintal, e meu coração se encheu de gratidão. Não existe tempo perdido quando o tempo é de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima foi uma semente, e cada espera, um preparo. Deus não apenas me deu filhos, Ele me devolveu a fé, e me ensinou que o milagre acontece quando a gente entrega o controle. Com o tempo, o testemunho daquilo que Deus havia feito começou a tomar uma proporção que eu jamais imaginei. Pessoas que eu nunca tinha visto vinham até mim depois dos cultos, com lágrimas nos olhos, pedindo para ouvir de novo a história.
Conta como foi, Patrícia. Como Deus fez. E toda vez que eu contava, era como se eu revivesse aquele sonho. As duas luzes no horizonte. A voz suave dizendo que ele me daria em dobro. Mas o que ninguém sabia era que, mesmo depois de tanto milagre, eu ainda lutava com algo muito humano. O medo de perder. Eu tinha medo de que Miguel ou Samuel adoecessem. Medo de que o milagre acabasse, como se houvesse um prazo de validade para a bênção. Até que um dia, Deus permitiu uma situação que me fez entender que milagre não é uma bolha de proteção, é uma ponte de confiança. Os meninos tinham pouco mais de 2 anos quando tudo aconteceu. Era um sábado chuvoso. Rodrigo tinha saído para resolver algo no trabalho, e eu estava em casa sozinha com as crianças. Enquanto preparava o almoço, percebi que Miguel estava muito quieto. Olhei para o lado e vi o que nenhuma mãe quer ver. Ele havia engasgado com um pedaço de maçã. O tempo parou. Samuel começou a chorar. Eu entrei em desespero. Tentei fazer de tudo, mas o corpinho dele estava ficando mole. Gritei por socorro, mas não havia ninguém por perto. Foi o momento mais desesperador da minha vida. Peguei ele no colo, ajoelhei no chão da cozinha e gritei: Deus, o Senhor não me deu esse filho para tirar agora. Sopra a vida de novo, Senhor. Sopra. E quando falei isso, uma calma sobrenatural tomou conta do ambiente. De repente, eu soube o que fazer, como se uma voz dentro de mim dissesse: vira ele agora. Fiz exatamente o movimento que senti no coração, e em segundos, ele tossiu. O pedaço de maçã caiu, e ele começou a chorar alto. Naquele instante, o choro dele foi a música mais linda que já ouvi. Eu o abracei forte, chorando sem parar, dizendo: obrigada, Jesus, obrigada, tu és fiel. Quando o Rodrigo chegou e me viu com os meninos no colo, ajoelhada no chão, ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Ele chorou junto comigo. E ali, naquele chão da cozinha, a gente consagrou nossos filhos mais uma vez ao Senhor. Naquele dia, percebi que o milagre não é só o que Deus faz, é o que Ele continua sustentando. Deus não me deu os meninos para provar seu poder, mas para mostrar seu amor. E aquele amor não se apaga quando a tempestade vem. Ao contrário, é na tempestade que ele brilha mais forte. Depois desse episódio, comecei a sentir um chamado dentro do coração, um impulso que eu não sabia explicar. Toda vez que orava, sentia que Deus me dizia: conta, fala o que eu fiz, leva esperança. No começo eu resisti. Eu pensava: quem vai querer ouvir a minha história? Eu sou só uma mulher comum. Mas o Espírito Santo insistia, e um dia decidi gravar um pequeno vídeo. Era simples. Eu, sentada na sala, contando o que Deus fez. O vídeo se espalhou de um jeito que eu nunca esperei. Mensagens começaram a chegar de todos os lugares. Mulheres tentando engravidar, casais em crise, pessoas que estavam desistindo de orar. Uma delas me escreveu dizendo: Patrícia, eu ia desistir do tratamento, mas quando ouvi sua história, senti Deus me dizendo para tentar mais uma vez. 3 meses depois, ela me mandou uma foto do teste positivo. Eu chorei como se fosse o meu próprio milagre de novo. Foi então que eu entendi o verdadeiro propósito de tudo. Deus não me curou para que eu guardasse para mim. Ele me curou para que eu fosse testemunha. O milagre não é o fim da história, é o início da missão. 1 ano depois, comecei a participar de encontros de mulheres. Falava em igrejas, eventos pequenos e até online. Em cada lugar, eu via rostos cheios de lágrimas, corações se abrindo. E sempre terminava dizendo a mesma coisa: você pode achar que o seu tempo acabou, mas Deus não trabalha com relógio humano. O tempo dele é o tempo da vida. E quando ele chega, ele vem em dobro. Rodrigo sempre ria quando eu dizia isso e completava: e às vezes vem literalmente em dobro, né, amor? Hoje, Miguel e Samuel têm 4 anos. São saudáveis, bagunceiros e completamente diferentes. Miguel é intenso, vive perguntando tudo. Samuel é mais calmo, observador, parece ter uma sensibilidade espiritual impressionante. Às vezes ele me olha e diz: mamãe, sabia que Jesus mora aqui dentro? E aponta para o peito. Toda vez que ele faz isso, eu sinto vontade de chorar. Porque no fundo, eu sei que aqueles 2 não são apenas meus filhos. Eles são lembretes vivos de que Deus ainda faz o impossível.
Eles são a resposta para cada lágrima que eu derramei sozinha naquela sala, anos atrás. Hoje, quando alguém me pergunta: Patrícia, o que você aprendeu com tudo isso? Eu respondo com o coração cheio. Aprendi que Deus não se esquece de nenhum sonho. Aprendi que quando parece que Ele está em silêncio, Ele está preparando o eco da promessa. E aprendi que Ele nunca dá menos do que prometeu. Ele sempre dá em dobro. E se você está me ouvindo agora, talvez se sinta exatamente como eu me sentia. Cansada, frustrada, achando que Deus se esqueceu. Mas eu quero te dizer, Ele te ouve. Talvez o que você pediu ainda não aconteceu porque Ele está preparando algo maior, algo que vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Não desista, porque quando chegar, vai ser lindo, vai ser perfeito, e você vai entender que o tempo dEle é o tempo certo. Alguns anos se passaram desde aquele tempo de milagre, mas até hoje, quando fecho os olhos e lembro da minha caminhada, parece que tudo aconteceu ontem. A dor, o desespero, o divórcio, o chão frio da sala onde fiz aquela oração de madrugada. E logo depois, o calor da presença de Deus, o sonho, as duas luzes, o som dos batimentos de Miguel e Samuel no ultrassom. É como se a minha vida tivesse sido dividida entre antes e depois da voz de Deus. Eu aprendi que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que eu derramei foi usada para regar algo que hoje floresce dentro de mim. Uma fé viva, madura, que não depende mais de circunstâncias. Mas para chegar até aqui, Deus precisou quebrar muitas coisas dentro de mim. O orgulho de achar que eu podia controlar tudo. A necessidade de entender cada detalhe. A resistência de entregar o que eu mais amava. E eu lembro claramente do dia em que percebi que o meu testemunho não era só sobre maternidade. Era sobre rendição. Foi numa tarde comum, enquanto eu arrumava o quarto dos meninos. Miguel estava tentando montar um quebra-cabeça e se irritou porque uma peça não encaixava. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Não dá, mamãe. Eu não consigo." Eu fui até ele, peguei a peça e encaixei em segundos. Ele sorriu e falou baixinho: "Ah, era só te deixar ajudar." Naquele momento, o Espírito Santo sussurrou dentro de mim: "É exatamente isso que eu queria te ensinar." E eu sentei na cama, com lágrimas escorrendo, e percebi que durante anos eu tinha sido como Miguel, tentando encaixar as peças da vida com minhas próprias mãos, sem entender que o Pai só estava esperando eu deixar Ele ajudar. O milagre não começou quando eu engravidei. Começou quando eu soltei o controle. A partir daí, tudo o que eu fazia ganhou outro propósito. Cada oração que eu recebia de mulheres desesperadas, cada mensagem que eu respondia de madrugada, era uma forma de devolver ao mundo a esperança que Deus me devolveu. E quanto mais eu falava, mais histórias de fé começaram a se multiplicar. Era como se aquela promessa das duas luzes estivesse se multiplicando em centenas, milhares de pequenas luzes ao redor do Brasil. Um dia, recebi o convite para gravar meu testemunho num canal cristão. Fiquei nervosa, com medo de me expor demais, mas o Rodrigo segurou minha mão e disse: "Amor, lembra do que Deus te disse? Que o milagre não era o fim, era o começo." E lá fui eu. Sentei diante da câmera e contei tudo. Cada dor, cada oração, cada detalhe. Enquanto eu falava, parecia que o Espírito Santo preenchia o ambiente. O cinegrafista começou a chorar. A produtora, que estava atrás das luzes, ajoelhou e começou a orar. Foi um momento sobrenatural. Ali, eu entendi que meu papel não era mais esconder o que Deus fez, mas ecoar a fidelidade dele até que o mundo ouvisse. Depois que o vídeo foi ao ar, minha vida virou um testemunho ambulante. Eu recebi milhares de mensagens. Gente dizendo: "Patrícia, eu também fiz a oração da madrugada." Outros contando: "Depois de 7 anos eu também estou grávida." E em cada mensagem eu via o amor de Deus se derramando como uma corrente que nada pode deter. Mas o que mais me marcou foi uma carta que chegou pelo correio, escrita à mão, de uma mulher chamada Teresa. Ela dizia: "Eu estava prestes a tirar minha própria vida. Senti que nada mais tinha sentido. Abri o YouTube pela última vez e vi seu vídeo. Quando você falou sobre a oração de madrugada, eu fiz a mesma oração. Naquela noite, eu sonhei com 2 luzes. Hoje, eu sei que Deus ainda fala comigo. Eu chorei tanto lendo aquilo que precisei parar várias vezes. E ali,
Com a carta nas mãos, eu percebi. O sonho que Deus me deu naquela noite não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que se sentem esquecidas, que acham que o tempo delas acabou. Hoje, quando eu olho para o Miguel e para o Samuel, eu vejo o reflexo do caráter de Deus. Miguel, o guerreiro, tem um coração ousado, curioso, cheio de fé. Samuel, o ouvinte, é sereno, compassivo e vive me perguntando sobre Jesus. É como se cada um carregasse uma parte da promessa. Um representa a força de quem crê, e o outro, a sensibilidade de quem ouve. E às vezes, quando a casa está silenciosa à noite, eu fecho os olhos e agradeço. Não pelo que recebi, mas por quem me tornei depois de tudo. Porque o verdadeiro milagre não está apenas em gerar vida no ventre, mas em gerar fé no coração. Se você está me ouvindo agora e sente que o seu milagre não chega, eu quero te dizer algo do fundo da alma. Deus ainda está aí. Mesmo que pareça silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo que os exames digam o contrário, Ele continua sendo Deus. Não há diagnóstico, tempo ou fracasso que possa impedir o que Ele determinou. Quando Ele promete, Ele cumpre. E quando cumpre, é de um jeito que ninguém pode explicar, só viver. Então, antes de dormir hoje, faça o que eu fiz naquela madrugada. Fale com Ele, mesmo chorando, mesmo sem saber o que dizer, porque Deus ainda responde. E às vezes, Ele responde com 2 luzes no horizonte, ou com 2 corações batendo dentro de você. Quando eu olho para trás agora, eu vejo a linha exata onde Deus começou a reescrever a minha história. Não foi no hospital, nem no sonho, nem no nascimento dos meninos. Foi no momento em que eu caí no chão, cansada, e disse: Senhor, eu não aguento mais, porque foi ali, na fraqueza, que Ele me mostrou o poder dele. Hoje, eu entendo. O milagre nunca foi sobre engravidar. O milagre foi sobre ressuscitar a fé. Deus não apenas me deu filhos, Ele me deu um novo coração. Um coração que agora bate em compasso com o propósito dele. E talvez, enquanto eu falo, você esteja exatamente onde eu estive, deitada no chão do desespero, achando que ninguém te ouve. Mas eu te garanto, Deus te ouve. Ele ouviu a minha oração no silêncio da madrugada e está ouvindo a sua agora mesmo. A mesma voz que sussurrou para mim: eu te darei em dobro o que você pediu. É a voz que sussurra no seu espírito agora. Não acabou. Eu ainda estou aqui. Miguel e Samuel hoje correm pela casa, rindo, brigando, cantando louvores desafinados que aprendem na igreja. E às vezes, quando o sol atravessa a janela e ilumina os rostinhos deles, eu vejo aquele campo do meu sonho, o céu dourado e as 2 luzes que Deus me mostrou. Só que agora elas têm nome, risada, cheiro e voz. E toda vez que eles me abraçam, eu sinto como se o próprio Deus dissesse: eu cumpro o que prometo. Rodrigo e eu temos um altar no quarto, uma pequena mesa com a Bíblia aberta e uma foto dos meninos no dia do nascimento. Todos os dias, antes de dormir, a gente segura as mãos e ora, mas não pedindo nada, agradecendo. Agradecendo porque Deus é bom até quando parece silencioso. Agradecendo porque a espera foi o terreno onde a fé floresceu. Eu aprendi que fé não é acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer, mas confiar que Ele vai fazer o que é melhor. E Ele sempre faz. Às vezes, o milagre vem embalado em lágrimas. Às vezes, em recomeços que doem, mas sempre vem. E quando chega, vem com propósito. Se você me perguntou um dia se ainda vale a pena esperar, eu te respondo agora olhando nos teus olhos. Vale. Porque quando o tempo de Deus chega, Ele não apenas realiza, Ele redime. Ele devolve anos perdidos, cura feridas antigas, reconstrói o que parecia arruinado. E o melhor de tudo, Ele te devolve para si mesmo. Hoje, eu sou testemunha viva de que Deus transforma luto em dança, esterilidade em riso, desespero em missão. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você. A promessa ainda é a mesma. Nada é impossível para Deus. Eu não sei qual é o teu deserto. Pode ser a espera por um filho, um casamento quebrado, um diagnóstico, uma perda. Mas eu sei de uma coisa. Deus ainda está no negócio de ressuscitar sonhos. E se você ainda respira,
é porque o plano dele ainda está em andamento. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo. Feche os olhos, respire fundo e repita comigo, mesmo que com lágrimas nos olhos: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu confio. Eu entrego meus sonhos, minha dor e meu tempo nas Tuas mãos. Faz o Teu milagre em mim. Sinta essa presença que agora invade o seu coração. É o mesmo Deus que me visitou naquela madrugada. É o mesmo Deus que soprou vida no ventre que os médicos chamavam de impossível. É o mesmo Deus que está aí com você agora, pronto para transformar a sua história também. E quando o milagre chegar, porque ele vai chegar, lembre-se de voltar aqui e testemunhar. Porque cada vez que alguém conta o que Deus fez, outra pessoa encontra força para crer de novo. É assim que a fé se espalha, de boca em boca, de lágrima em lágrima, de milagre em milagre. Hoje, eu termino essa história com o coração cheio e os olhos marejados. Não porque foi fácil, mas porque foi santo. Porque em cada queda, Deus me levantou. Em cada silêncio, Ele falou. Em cada perda, Ele plantou o germe de um novo começo. E agora eu posso dizer, com toda a certeza do mundo, Ele é fiel. Ele não falha. E quando Ele chega, Ele vem em dobro. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: Eu confio no tempo de Deus. Repita comigo: Senhor, eu confio em Ti. E compartilhe este testemunho com alguém que precisa lembrar que Deus ainda realiza promessas. Porque o mesmo Deus que me deu gêmeos é o Deus que hoje quer gerar algo novo dentro de você. Algo que vai florescer, crescer e brilhar. Exatamente como as duas luzes que Ele me mostrou naquela madrugada. E quando isso acontecer, você vai entender que a espera nunca foi o fim, foi o início do milagre. Amém.